Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu vou conversar com a advogada Patrícia Wurfel. Ela é sócia fundadora do escritório Patrícia Wurfel Advocacia Previdenciária. Muito bem-vinda ao nosso programa, doutora Patrícia. Olá, tudo bem? Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Agradeço desde já o convite, né? E poder compartilhar um pouquinho da nossa história e como que com o nosso trabalho a gente vem conseguindo fazer a diferença na vida das pessoas. Que ótimo, Patrícia. É exatamente o que eu gostaria de saber, como você entrou nessa história aí do escritório, qual é a diferença do seu trabalho? Conta pra gente como você ingressou nessa área para começar. Então, né, eu acho que para mim falar um pouquinho do Patrícia Wurf, advocacia, eu preciso contar um pouquinho da minha história, né? Entrei no mercado de trabalho desde os 9 anos de idade. Eu sou filha de um agricultor, pequeno agricultor, e de uma vendedora. E desde pequena eu comecei a trabalhar num açougue da nossa família, né? E a partir daí, com os 14 anos, tive a minha carteira assinada e não deixei mais de trabalhar. Foi então que a forma a qual eu vi os meus pais tratarem as pessoas, a qual eu vi a importância que eles davam para os clientes, fez com que no momento em que eu tomasse a decisão de qual a profissão eu ia escolher, né? Eu queria ser veterinária. E meu pai dizia: não, tu tem o perfil de direito, tu é bastante comunicativa, tu tá sempre querendo, né? Muito diplomata, assim, querendo tomar decisão e ajudar as pessoas. Então faz direito que depois tu vai poder cuidar dos bichinhos. Ele brincava comigo. E foi então que, com bastante esforço, o meu pai me levou para Porto Alegre, que é a capital gaúcha, não tinha faculdade de direito aqui na nossa região. Eu cursei o direito, sempre trabalhando, e lá eu tive a oportunidade de fazer estágio na Defensoria Pública, onde eu pude conhecer como que não é só a aplicação da lei, sabe, a aplicação do direito que faz a diferença. A gente precisa colocar o coração e dar atenção para as pessoas, e eu tive essa grata oportunidade de fazer estágio na Defensoria Pública. Me formei em janeiro de 2006, e em março já tinha passado na prova da OAB, porque eu era muito focada, eu queria muito exercer essa profissão, né? E como todo mundo que sai da faculdade não sabe o que fazer, nos reunimos com um grupo de colegas, montei escritório, aventurei um pouco, né? Trabalhando em todas as áreas, porque a gente sai meio clínico, eu costumo dizer clínico geral da faculdade, até então que no decorrer do tempo eu conheci a advocacia previdenciária, o direito previdenciário, fiz uma especialização, uma pós-graduação, e comecei a atuar no escritório cuidando da parte previdenciária. Em 2011 eu engravidei do nosso primeiro filho e eu pensei junto com meu esposo, não dá para ficar aqui na capital, porque eu praticamente não tinha contato com ele, deixava muito cedo na escolinha, né? E queria ter uma vida mais tranquila e com qualidade de vida, assim. Foi então que nós viemos para o interior, que é onde o nosso escritório foi fundado, Patrícia Wurf Advocacia Previdenciária, na cidade de Itaqui, né? Nós começamos do zero, pois, como eu disse, não tem ninguém na família que é ligada ao direito. E ali nós começamos, Felipe, meu esposo, que também é formado em direito, mas ele tinha mais o perfil empresarial, fez especialização em gestão, em que ele disse: Patrícia, precisamos fazer algo diferente, porque na faculdade a gente aprende sobre leis, né? Mas um escritório nada mais é do que uma empresa. E a partir daí, nós focamos na advocacia previdenciária. Inúmeros casos foram aparecendo no decorrer do tempo, né, de outras áreas e que seriam importantes naquele momento em que nós não tínhamos uma condição financeira favorável, mas nós dizíamos não, sabe, com muita dor no coração, focados, entendendo que se tu não trabalhar de forma especializada, com carinho naquele processo, cada cliente sendo único, o resultado ele pode demorar um pouco mais, mas depois que a roda gira, vamos dizer assim, né, funciona. E assim, o nosso escritório, desde 2013, que foi fundado na cidade de Itaqui, onde nós estamos localizados hoje, a nossa estrutura física foi ganhando credibilidade, as pessoas foram conhecendo o nosso trabalho, nós nos tornamos referência na cidade, nos tornamos referência na região. Hoje a gente tem parceiros em vários locais do estado do Rio Grande do Sul e temos a felicidade, né, de estarmos também na advocacia online. Montamos uma plataforma digital onde atendemos hoje clientes do Brasil inteiro, inclusive do exterior, sabe? Temos clientes de Portugal, temos clientes da Argentina, e isso faz com que a gente se torne cada vez mais certo, né, da decisão que nós tomamos. Primeiro, de nos especializarmos.
E entender que são necessários alguns nãos, né, para tu vencer. Segundo, trazer a legislação e colocar o coração, né? Cada cliente é único, cada história é única. Então, isso faz com que a gente consiga prestar um serviço de excelência e conseguindo assegurar o direito do cliente no final do processo. E vocês têm expertise em direito previdenciário, né? Qual serviço dentro dessa área você entende como essencial? Eu entendo que hoje é impossível tu pensar num benefício previdenciário sem falar no planejamento previdenciário. Eu acho que hoje é um serviço essencial para qualquer cidadão, para qualquer empresário que pense, né, em previdência. Porque antes falávamos em previdenciário, a primeira palavra que vem na cabeça é aposentadoria, né? E previdência é bem mais que isso, já diz o nome, previdência social. Então, é nós nos prepararmos para aquele momento em que a gente não vai mais ter a força física, que a gente não vai ter mais a saúde necessária, poder desfrutar desse momento com tranquilidade e com um financeiro saudável. Uhum. Quais você poderia dizer que são as vantagens econômicas que se pode obter com esse trabalho? Qual seria o grande diferencial aí desse serviço? O planejamento previdenciário, eu costumo dizer que a única certeza de vida que nós temos é que nós vamos envelhecer, né? Então, que essa velhice seja de forma aprazível, para que eu possa aproveitar todos esses anos aos quais eu depositei o meu dinheirinho ali para a Previdência Social. E as vantagens do planejamento previdenciário são inúmeras, tá? Uma é decidir entre tantas regras de transição trazidas pela reforma da Previdência, qual a mais benéfica para o trabalhador. Aquele trabalhador que tem a possibilidade de investir, de seguir pagando para a Previdência Social, estou falando de pessoas autônomas, de contribuintes individuais, de empresários, profissionais liberais, eles têm o poder nas mãos hoje de decidir qual o melhor valor a investir para quando ele alcançar a idade mínima, para quando ele preencher o segundo requisito, ele possa ter a tranquilidade do valor investido dar um retorno satisfatório para ele, né? Então eu entendo assim, ó, que o planejamento previdenciário não é tão somente um cálculo de contribuição, como muitas vezes foi falado, não, puxa o quanto eu tenho lá na Previdência, no INSS, e eu tenho meu planejamento. Eu acredito que não. O planejamento é eu estudar todas as possibilidades daquele segurado, toda a vida pregressa dele, o que ele tem até hoje, né? E poder planejar o futuro dele com tranquilidade, para que no momento em que ele mais precise da previdência social, ele vai ter esse retorno tranquilo e financeiro também. Uhum. Patrícia, 1 ano e meio atrás foi aprovada a reforma da Previdência, né? Eu gostaria de saber como ela impactou nos direitos dos segurados e das empresas. Pois é, a reforma da Previdência, né, num primeiro momento, quando ela chegou, foi bem. Nós nos assustamos bastante, porque parecia que o direito previdenciário tinha ido todo por terra, né? E, na verdade, ele mexeu bastante com a vida dos segurados. Por quê? Porque antes da reforma, nós falávamos apenas em aposentadoria por tempo de contribuição, mulher com 30 anos, homem com 35, né? Ou aposentadoria por idade, que eram 15 anos de contribuição tanto para homens e mulheres, e 60 anos de idade para as mulheres e 65 para os homens. Após a reforma da Previdência, foram criadas 5 regras de transição. Então, imagina, tem aquelas pessoas que estavam bem próximas a se aposentar, que se enquadram numa regra. Aquelas pessoas que estavam mais distantes de se aposentar, que se enquadram em outra regra. Aquelas pessoas que tinham direito adquirido e que porventura não pleitearam, podem requerer aplicação, né, da regra anterior. Só que isso a comunidade não sabe, os segurados não sabem, né? Então fez com que muitas dúvidas surgissem. Além todas essas regras que eu trouxe, a base de cálculo mudou bastante. Só para tu teres uma ideia, um contribuinte que tem um salário de benefício de R$ 3.000, ele recebe 60% disso após a reforma da Previdência. Então nós estamos falando de R$ 1.800. E ele consegue aumentar 2% por cada ano que superar os 20 anos do homem
ou cada ano que superar os 15 anos da mulher. Então, tu imagina, se esse contribuinte tem somente o tempo mínimo, ele vai ter uma aposentadoria de R$ 1.800 se a sua base salarial fosse 3.000. Então, só a partir daí a gente já verifica que como é importante o conhecimento da legislação, tu trazeres o tempo de contribuição, tempo rural, né, tempo de aprendiz, tempo de residência médica, das atividades especiais, para quê? Aumentar o tempo de contribuição para que o segurado tenha direito ao salário ao qual realmente ele merece, né? Então, essas são apenas algumas pinceladas do que a reforma da Previdência trouxe e elas foram bastante significativas assim para a vida dos trabalhadores. Uhum. Patrícia, gostaria de saber também, você já falou um pouco sobre isso, mas com mais detalhes, o que o direito previdenciário pode fazer por uma empresa? De que forma vocês podem auxiliar nisso? Tá bom. O direito previdenciário, quando a gente fala voltado para a empresa, normalmente a gente não lembra dele, né? Quando se fala empresa, se pensa muito em tributário, em trabalhista, né? Ou mais da parte civil, cuidar de alguma forma contratual. Mas o direito previdenciário é de extrema importância para aquelas empresas que querem reduzir, vamos dizer assim, a sua litigiosidade. Por quê? Porque um advogado previdenciarista, ele pode auxiliar os empresários no momento da elaboração dos laudos técnicos de ambiente de trabalho, o que reduz os acidentes de trabalho, reduz o afastamento desses trabalhadores do ambiente laboral, pois sabemos que cada trabalhador que precisa ser afastado por doença ou por acidente de trabalho, o empresário vai necessitar colocar outra peça ali para suprir, né, aquele trabalhador. Então, se o empresário tiver esse pensamento, esse ideal mais de prevenção mesmo, a figura do advogado previdenciário empresarial é de extrema importância. Além de reduzir aqueles tributos que são pagos a título de prevenção de acidente de trabalho, tudo isso, essa tributação, ela se dá de acordo com o número de acidentados, sabe? Então, se a empresa tiver uma medida mais preventiva, eu não tenho dúvidas de que tanto o seu custo operacional ficará mais barato, logo vai aumentar a sua lucratividade e a empresa vai ter uma vida mais saudável junto do trabalhador, né? Porque o trabalhador vai ver que aquela empresa, ela se importa com isso, ela cuida desse direito do trabalhador, então eu creio que as relações também se tornam mais saudáveis e o processo todo ganha, né? Uhum. Patrícia, você falou há pouco sobre o direito previdenciário, sobre as mudanças na aposentadoria também, e tem uma dúvida muito comum entre os telespectadores. Eu gostaria que você explicasse o que é a aposentadoria especial e como essa pessoa pode pedir. Tá. A aposentadoria especial, esse benefício, a aposentadoria especial, na espécie 46, junto ao INSS, ela é conhecida e destinada àqueles trabalhadores que exercem as suas atividades laborativas sob a exposição de um agente nocivo. Ok, mas o que é um agente nocivo, né? São aqueles agentes que podem reduzir a nossa capacidade de vida. Eles podem ser físicos, químicos ou biológicos, tá? Então, um médico, por exemplo, imaginamos agora a situação que nós estamos vivendo. Um médico, um enfermeiro, trabalhadores de hospitais, eles estão expostos a agentes nocivos biológicos. Eles não são sensíveis, né, aos nossos olhos, mas a exposição existe. Então, a aposentadoria especial, ela é um benefício devido a estes trabalhadores, para quê? Para que eles hajam uma compensação e não precisem trabalhar todo o período necessário para conseguir a aposentadoria. Antes da reforma da Previdência, nós precisávamos de 25 anos para esse trabalhador exposto a um agente nocivo, tá? Não tinha idade mínima e não tinha fator previdenciário, ou seja, era uma aposentadoria super benéfica, porque aquele trabalhador não tinha prejuízo no salário dele. Nós fazíamos a média e ele recebia 100% do salário de contribuição. Pós-reforma da Previdência, foi estipulada uma idade mínima, ou seja, o trabalhador precisa ter 60 anos de idade. Então, imaginemos um trabalhador que começou a trabalhar aos 20 anos, né, com exposição ao agente nocivo, aos 45 ele já teria fechado o tempo, mas ele vai ter que se manter no mercado de trabalho até os 60 anos de idade, pois a reforma da Previdência estipulou uma idade mínima, fazendo com que essa aposentadoria fosse bastante prejudicada.
tá? E o trabalhador vai continuar exposto. Então, assim, todo aquele trabalhador que teve 25 anos até 13/11 de 2019, data da promulgação da reforma da Previdência, ele tem direito de pleitear essa aposentadoria especial com a aplicação da regra antiga. Outra questão importante, Patrícia, eu tenho apenas 14 anos de tempo comum, não é sobre exposição de agente nocivo, mas tenho 10 anos trabalhando sob exposição. Esse cidadão ele pode converter esse tempo comum em tempo especial, entende? Então, esses 10 anos, para o homem, ele tem um acréscimo de 40%, e para as mulheres, ele tem um acréscimo de 20%, fazendo com que, de repente, ele não tenha fechado ainda os 25 anos mínimos 100% sob a exposição de agente nocivo, mas tem a possibilidade de converter em especial e conseguir alcançar o tempo mínimo para aposentadoria. Então é um benefício bastante importante e que tem inúmeras atividades que se enquadram nele. Eu citei os médicos, mas nós podemos citar trabalhadores da indústria, soldadores, mecânicos, frentistas, trabalhadores de minas. São inúmeras atividades que podem ser enquadradas como especiais. Uhum. E agora vamos falar um pouquinho aí sobre projetos futuros. Eu gostaria de saber qual a perspectiva do escritório, Patrícia Wurfel, Advocacia Previdenciária, aí para os próximos meses. Pois é, nós estamos muito felizes, né, por ter lançado essa plataforma digital do escritório. Foi um ano, né, que foi desafiador. A tecnologia está aí, mas nós estamos muito felizes com as novas perspectivas e acreditando muito que esse atendimento que nós fizemos hoje para o nosso cliente, frente a frente, ali no escritório, que a gente chama no offline, né? A gente está com o cliente na tua frente, que tu consegue olhar no olho dele. Nós estamos conseguindo fazer isso de maneira digital, através de atendimentos online, via Meet, né? Via Zoom, e assim nós estamos conseguindo alcançar o maior número de pessoas e poder ajudar essas pessoas na concessão dos seus benefícios, né? Eu costumo dizer que a cada benefício concedido é a vida de uma família que tu muda, porque aquele benefício faz toda a diferença, e coisa boa a gente ter o conhecimento e poder usar ele a nosso favor e a favor da comunidade a qual nós estamos inseridos. Muito bem, agradeço muito a sua participação aqui no Empresários de Sucesso, doutora Patrícia, e espero que consiga cada vez mais ajudar quem está buscando informações e precisa de esclarecimentos aí sobre essa área aí da advocacia previdenciária. Tá ótimo, eu que agradeço a oportunidade e sigo sempre à disposição. Muito bem. Eu conversei com a advogada Patrícia Wurfel, ela é sócia fundadora do escritório Patrícia Wurfel Advocacia Previdenciária. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.